Vamos agora analisar o outro sujeito, né? A gente já viu que os elementos subjetivos, nós temos o solvens, né? Que é quem deve pagar, que normalmente é o devedor. E nós agora vamos analisar o accipiens, né? Que é a quem se deve pagar, que normalmente é o credor. Mas a gente já viu que pode ser também um terceiro. Então, a partir do artigo 308, tá? Acompanha aí, gente. Quem tiver com o Código Civil, acompanhe pelo Código Civil ou até pelo nosso slide que a gente está aí reproduzindo também os artigos. Então, artigo 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado ou tanto quanto reverter em seu proveito. Então, a gente já vê aí no artigo 308 que quem recebe o pagamento, né, a quem se deve pagar, pode ser tanto o credor ou alguém que de direito o represente. E quem é que de direito representa? Então, por exemplo, o herdeiro representa os interesses do falecido, o legatário representa os interesses do falecido, o representante judicial representa os interesses de uma determinada pessoa, o representante administrativo representa os interesses de uma pessoa jurídica, por exemplo, junto à junta comercial. Então, todos os tipos de representantes também estão legitimados a receberem o pagamento, né? Desde que haja poderes para tal. Então, o artigo 308 traz para a gente aquela ideia de que o accipiens não necessariamente será sempre o credor. Pode ser alguém que o credor nomeou para o representar, tá? Então, artigo 308, a gente já tem essa situação. Artigo 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era o credor. O que é que está querendo dizer o artigo 309? Primeiro, o que é credor putativo? Credor putativo, com base na teoria da aparência, é aquele que aparenta ser o credor. É aquele que está fazendo todas as vezes do credor, mas na verdade ele não é o credor verdadeiro. Então o artigo 309 ele está privilegiando a boa-fé. Então se alguém faz o pagamento de boa-fé pensando que aquela pessoa ela é o credor verdadeiro ou representa o credor verdadeiro, ainda que provado depois que ele não era o credor verdadeiro, se o pagamento for de boa-fé, reputar-se-á o pagamento válido, tá? Então, exemplo clássico, o pagamento, você tem um imóvel, por exemplo, eu tenho um imóvel e eu contrato uma imobiliária para fazer o aluguel desse imóvel. Aí a imobiliária vai e aluga esse imóvel para Iara. Iara, todo mês, estava fazendo o pagamento na imobiliária, porque a imobiliária que estava ali fazendo as vezes de credora, a imobiliária que estava recebendo mensalmente o valor do aluguel. Acontece que eu, insatisfeito com a imobiliária, fui e troquei de imobiliária. Disse, ó, não quero mais essa imobiliária agindo para administrar os meus imóveis. Eu quero trocar, eu quero ir para outra imobiliária. E Iara não foi notificada, não tomou ciência que eu troquei de imobiliária. E continuou pagando nos 3 meses seguintes esse valor do aluguel à imobiliária que era anteriormente, que me representava anteriormente. Veja, Iara fazendo o pagamento de boa-fé, esse pagamento reputar-se-á válido e eu terei que, por exemplo, entrar com ação regressiva para que aquela imobiliária, ela sim, agindo de má fé, ficou recebendo os valores que não eram para ela mais representar ou receber. Mas o pagamento relativo àquela obrigação que foi estipulada entre eu e Iara se tornará válido, plenamente válido, porque ela fez o pagamento de boa-fé. Então, credor putativo é aquele que aparenta ser o verdadeiro credor ou que represente verdadeiramente o credor, mas na prática ele não mais representa ou ele não mais é o credor. Então, mesmo que se prove depois que aquela pessoa que recebeu, ela não era a credora ou ela não representava mais os interesses da credora, se o pagamento foi feito de boa-fé a quem se imaginava, obviamente que a análise do credor putativo tem também
questões subjetivas envolvidas, né? É preciso que haja a prova, né, de que houve a má-fé para que aquele pagamento seja reputado como inválido, tá bom? Um outro exemplo, vocês podem ver aí no slide nosso, o corretor de seguros. Então, aqui é uma jurisprudência da onde? Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, corretor de seguros, profissional que se apresenta como preposto da seguradora perante o consumidor. É muito comum que a gente tenha vários corretores de seguros que recebem um pagamento, mas suponhamos que aquele corretor de seguros não tem o poder para receber ou não é preposto, ele não pode agir em nome da seguradora, ele pode apenas vender, mas não receber o pagamento. Ou até as próprias agências, né? A gente tem muita agência de corretagem que faz a venda, né, a alienação desses serviços de seguro. E aí o consumidor de boa fé vai e paga, assinou o contrato, assinou a pólice, o corretor de seguros está lá credenciado, mas ele não pode na verdade, receber o pagamento, né? O pagamento teria que ser feito diretamente à seguradora. Mas o consumidor de boa fé, já que assinou o contrato, fez tudo com aquele corretor, fez o pagamento a ele. Por quê? Porque na imagem da cabeça dele, na razoabilidade daquela operação, de como aquela operação está se dando, aquele corretor de seguros está agindo no interesse ou no nome daquela seguradora. Então, aquele pagamento será devido. Então, o que é que está dizendo aqui a jurisprudência desse acordo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul? Está querendo dizer que a seguradora aqui estava se negando a pagar a indenização ao consumidor por dizer que aquele consumidor não fez o pagamento a ela, mas fez o pagamento ao corretor de seguros. Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul disse, epa, esse pagamento que o consumidor fez foi válido. Por quê? Porque o corretor estava agindo, né, como se fosse preposto, como se fosse representante da seguradora. Então, se o pagamento é válido, a seguradora deve sim fazer o pagamento da indenização, aqui no caso, por conta de um carro que foi batido, né, que foi avariado. Então, atenção a isso. O credor putativo, se o pagamento for feito de boa-fé ao credor putativo, esse pagamento sim será válido. A má-fé, como nós já vimos em outras questões do direito, precisa ser o quê? Comprovada. A má-fé precisa ser demonstrada, tá bom? Um outro exemplo aqui de pagamento feito ao credor putativo. Então, a gente sabe que existe o seguro obrigatório DPVAT. Se qualquer pessoa se acidenta em razão do trânsito, aquela pessoa pode receber uma indenização, que é o seguro DPVAT. Se houver a morte, quem recebe são quem? Os herdeiros. Se houver a morte no trânsito, quem recebe o seguro DPVAT são os herdeiros. Então, os herdeiros aqui, como não havia, por exemplo, até então, ciência por parte das outras pessoas, que aquela pessoa que faleceu tinha uma companheira, vivia em união estável, quem recebeu o seguro DPVAT foram os pais, né? O pai e a mãe, porque não havia conhecimento de que haveria uma relação de companheirismo, que havia uma união estável. Então, o seguro DPVAT foi pago para os herdeiros, para os credores putativos, porque naquele momento, aparentemente, eles que seriam os herdeiros daquele falecido. Então, é mais um exemplo de que o pagamento de boa-fé feito ao credor putativo tem plena validade, tá bom? Vamos continuar na análise dos outros artigos do Acipiens, né? A quem se deve pagar, que nós já vimos que não necessariamente é o próprio credor, pode ser um terceiro. Tá? Esse exemplo do pagamento do DPVAT é um exemplo claro disso, né? O pagamento não foi feito àquele que era o credor do seguro, que é quem sofreu o acidente, mas foi feito aos herdeiros. Artigo 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. Essa é a máxima de quem paga mal, paga duas vezes. O que é que está querendo dizer o artigo 310? Quer dizer que o pagamento feito a um credor ou a um terceiro que não pode dar quitação, que não tem poderes de dar quitação, esse pagamento só será válido, ele só se reputará
válido se demonstrado que aquele pagamento teve um proveito econômico para o próprio credor. Então, exemplo aqui do artigo 310. Um determinado consumidor fez o pagamento de uma dívida através de um boleto bancário e só que o contrato, o contrato bancário estipula como forma de pagamento o depósito em conta. Então, estipulou a forma de pagamento, o depósito em conta. Mas, mesmo assim, emitiu. Isso é uma jurisprudência que não está aqui no nosso material, mas eu vou mandar vocês apartado. Né? O consumidor tinha um contrato para fazer o pagamento para uma determinada instituição uma determinada instituição de crédito, por exemplo, fez um acordo com um cartão de crédito e ficou estipulado que ele pagaria as dívidas do cartão de crédito através do depósito em conta da Hipercard, ou do Visa, ou do Mastercard. Acontece que, ao invés de ele fazer o depósito judicial, foi gerado um boleto bancário pela própria operadora do cartão e ele fez o pagamento daquele boleto. A operadora foi e disse, olha, esse pagamento não foi válido, porque você não fez o pagamento na forma como estava estipulada no contrato. No entanto, se o consumidor provar, através de ofício ao banco, por exemplo, e provar que aquele pagamento que ele fez pelo boleto bancário caiu na conta de quem era o credor daquela obrigação, por exemplo, da Mastercard, ou do Visa, ou do Hipercard, então aquele pagamento ali será válido. Por quê? Porque ele provou que essa parte final do artigo 310, ele demonstrou que houve o proveito econômico daquele pagamento. Não foi feito através do depósito, mas foi feito através do boleto e ele provou de que aquele pagamento caiu na conta, caiu para benefício do próprio credor, tá bom? Mas atenção, quem paga mal, paga duas vezes. Se você pagar para alguém que não tem capacidade de quitação, a sua dívida continuará existindo perante o credor verdadeiro, né? Perante o credor verdadeiro. Professor? E o professor não falou que o credor putativo? É por isso que o código fala em credor putativo. Credor putativo é aquele que as circunstâncias demonstram ou dão a entender que ele estaria ali agindo para os interesses do credor ou que ele é o próprio credor. Se o pagamento for feito a um credor que não é putativo, que não há nenhuma menção de que ele é realmente o titular, né, ou que está representando o titular para receber aquele pagamento, então esse pagamento não poderá ser considerado válido. É a máxima de quem paga mal, paga duas vezes, porque ele fez o pagamento a essa pessoa, mas mesmo assim terá que fazer o segundo pagamento ao credor que verdadeiramente tem direito, né, ou ao terceiro que verdadeiramente está representando o credor para receber aquele pagamento. Então, isso é a máxima do artigo 310. Isso não significa dizer que para evitar o enriquecimento sem causa, para evitar o enriquecimento ilícito, não haja a obrigação daquela pessoa que recebeu de restituir para aquela que pagou erroneamente, tá? Mas, de toda forma, ele deverá fazer o pagamento correto, o devedor ou a pessoa que fez o pagamento deverá fazer o pagamento correto ao credor que efetivamente é o titular ou alguém que efetivamente represente os interesses do credor e tenha poderes para dar a quitação daquela obrigação, tá bom? Artigo 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Esse artigo 311 trata especificamente das hipóteses dos títulos de crédito, do cheque, a duplicata, né, a duplicata mercantil, os debêntures que vocês vão estudar lá no direito empresarial. Então, o pagamento será válido para quem estiver com o poder de quitar, né, aquele título de crédito. Quem está ali com a duplicata, que pode fazer, você fez, normalmente a duplicata é o quê? Você faz o pagamento e recebe a duplicata, lhe entregam a duplicata. Então, quem está com a duplicata, teoricamente, é quem tem ali o poder de dar a quitação, porque os títulos de crédito, eles são autônomos. Então, se eu fiz o pagamento e o cara me deu a duplicata, então ali o pagamento foi aperfeiçoado. Então, o artigo 311 está tratando dessa situação. Quem tiver de posse, que estiver portando aquele título de crédito,
ao receber o pagamento e entregar a duplicata, o pagamento ali está feito e está reputado como válido. Artigo 312, atenção a esse. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sob o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Então, o que é que está querendo dizer aqui o artigo 312? Se o devedor pagar ao credor, apesar de saber que aquele débito, que aquele crédito foi penhorado, né? O que é uma penhora? É que, por exemplo, em razão de outra dívida que o credor tem, né? Em razão de uma dívida com outra pessoa que o credor tem, aquele crédito que ele teria para receber do devedor, aqui da nossa relação obrigacional, está penhorado. Se aquele crédito está penhorado e o devedor tomou ciência de que aquele crédito ali não é para ser pago mais ao credor porque ele está penhorado, esse pagamento que for feito ao credor originário não elidirá a possibilidade do terceiro que tem o direito sobre aquele crédito penhorado a receber o valor de novo por parte daquela pessoa que pagou. Então, vamos clarear aqui as coisas. Eu tenho uma empresa de loja de confecções e tenho dinheiro para receber da operadora de cartão de crédito, Visa ou Mastercard. Então, na minha relação com a Mastercard, eu sou o credor, é isso? Eu sou o credor, eu tenho dinheiro a receber da operação de cartão de crédito. O consumidor faz a compra pelo cartão, no final do mês a operadora de cartão de crédito repassa esse dinheiro para mim. Então, eu sou dono da minha loja e tenho tenho crédito a receber do Visa ou do Mastercard. Acontece que eu estou devendo, por exemplo, alimentos. Eu estou devendo, por exemplo, a pensão alimentícia. Eu estou devendo a pensão alimentícia do meu filho, né? Eu sou uma pessoa física aqui que pago, que sou credor daquela operação de crédito, mas estou devendo o imposto ou os alimentos. E se a operadora de crédito souber que tiver conhecimento que aquele crédito que ela deveria pagar para mim foi penhorado, aquele crédito vai ser utilizado para pagar uma outra dívida, e essa penhora ela precisa ser através de uma decisão judicial que penhorou aquele crédito, né, para que ele não possa ser pago a mim, mas ser pago para fazer o pagamento de uma outra dívida. Se aquela operadora de cartão de crédito teve conhecimento de que aquele crédito está penhorado, significa dizer que aquele crédito não é para ser pago mais a mim, mas sim para ser descontado e pago ou judicialmente ou diretamente para o credor lá da outra relação que eu, que sou credor aqui, estou devendo. Se ela mesmo tendo ciência de que aquele crédito foi penhorado, me paga, ela terá também que pagar ao terceiro o mesmo valor do crédito que foi penhorado. Por quê? Porque ela tinha conhecimento que aquele crédito ali que ela tinha que pagar para mim foi penhorado. Aquele crédito não deve ser mais pago a mim, mas sim pago para outra pessoa que entrou com execução contra a minha pessoa e conseguiu que aqueles créditos ali fossem penhorados. Uma dívida de alimentos, impostos, né, qualquer outro tipo de dívida de natureza civil ou até de natureza tributária ou até de natureza trabalhista. Então, observe, se a operadora do cartão de crédito tinha conhecimento de que aquele crédito foi penhorado e ela mesmo assim paga a minha pessoa, que sou o credor aqui, ela também deverá pagar mais uma vez o valor que foi penhorado para aquele que tinha direito a esse crédito que foi penhorado. Por quê? Porque ela tinha conhecimento daquilo. É isso que está dizendo aqui nessa parte destacada em vermelha. O pagamento não valerá contra estes, ou seja, contra estes terceiros que obtiveram ali o direito de penhora sobre aquele crédito. Tá bom? Então, terminamos os elementos subjetivos, ou seja, solvens e acípeis, e vamos entrar nos elementos objetivos, que é o objeto e a prova.